E aí galera, beleza? Então, hoje, como vocês viram pela intro do vídeo, eu dei uma ajeitada aqui em todo o meu escritório, né? Porque tava dando bastante eco, como vocês viram nos 2 últimos vídeos. E daí eu consegui comprar as espumas acústicas, né? Consegui encontrar aqui em Novo Hamburgo. E então eu instalei aqui tudo e melhorou acho que uns 50% já. Ainda falta alguns espaços, né? Mas vai ficar show de bola. Porque não aparece no vídeo, né? Botei em cima aqui e tal. Porque eu quero gravar tudo aqui. Podcasts, gameplays e tal. Coloquei aqui a minha coleção de Hot Wheels, né? Que eu já tava há um tempo por pensar onde colocar. E ali eu botei um quadro que eu vou pintar nesse final de semana. Vai ficar, ó, show. Quem gostou do cenário aí, dá um like. E ontem eu tava fazendo minhas leituras do dia, né? Como vocês sabem, eu entro no Feedly lá todos os dias e olho as notícias. E eu encontrei um artigo bem interessante sobre um assunto que eu queria falar aqui já há um tempinho, que é sobre burnout. E o que é o burnout? É simplesmente o esgotamento mental, né? Aquele cansaço da gente trabalhar demais, além do que devia. E eu achei um artigo muito interessante, que falava um trecho de um livro que vai ser lançado agora, eu vou deixar o link aqui embaixo até, que é sobre o quantos % do nosso tempo a gente deve descansar todos os dias para evitar essa fadiga mental, né? Evitar o burnout. E é um número bem interessante porque é 42% do nosso tempo, das 24 horas que a gente tem, devem ser de descanso mental, né? Ou seja, o ideal é a gente dormir 8 horas por dia e passar mais 2 horas todos os dias em atividades que sejam relaxantes, por exemplo, passar um tempo com a família, ficar de boa em casa, olhando uma televisão, caminhando, algo que seja relaxante, que a gente consiga descansar a nossa mente, né? E eu incluo nessas 2 horas exercício físico, né? Academia, treino pesado e tal, porque libera endorfina, aquela coisa toda, dá uma relaxada na mente, que é o que eu sempre faço para relaxar, né? E o mais importante dessas 2 horas é ficar longe do trabalho, né? Das notificações, aquelas coisas do celular, do computador, para se desligar, de fato, do que normalmente nos estressa, né? Normalmente o estresse e o burnout tem uma causa, que é o nosso trabalho, os problemas, etc. Então a gente tem que se desligar dessas coisas por 2 horas todos os dias para evitar esse desgaste emocional, né? Porque, querendo ou não, a gente tem 24 horas no dia e a gente tem tempo suficiente para fazer isso. Se você trabalha, sei lá, 10 horas por dia, 12 horas por dia, você tem que rever talvez isso, porque isso deve ser alguma coisa temporária, né? Eu já falei aqui algumas vezes. Eu, por exemplo, às vezes eu me empolgo fazendo algum trabalho, alguma coisa, algum vídeo,
E eu trabalho o dia inteiro, assim, só que é questão de um único dia. É um dia específico. Ou sei lá, logo que eu iniciei minha empresa, eu trabalhava bastante, tirando fotos e tal, não sei o quê, e aquela coisa. Então, eu gostava de trabalhar por longas horas em um único dia, mas isso não me esgotava exatamente porque eu fazia corridas, né, sprints. Então, era um dia trabalhava um monte, 2 dias trabalhava um monte e depois descansa. E isso eu acho interessante de ser feito. Por exemplo, se você é um freelancer ou alguma coisa que você tem essa liberdade de trabalhar uma carga horária diferente, ou se a sua empresa é bem flexível com o seu horário de trabalho, você pode estender esse seu horário de trabalho por um dia, mas não pode ser algo corriqueiro, né? Fazer todos os dias isso, porque isso é óbvio, isso é uma bomba relógio, em algum momento você vai precisar descansar. Você não tem como escapar do descanso, assim como eu vejo muito o pessoal falando sobre o milagre da manhã, não sei o que, acordar cedo. Mas se você quer acordar cedo, você precisa dormir cedo. Ou seja, você precisa de descanso. Você não tem como escapar do descanso. E eu sei, por experiência própria, porque eu já testei várias coisas diferentes, rotinas, dormir menos, dormir mais. Uma época eu tinha botado na cabeça que eu queria dormir só 5 horas por dia. Mas não tem como. O nosso corpo precisa de descanso. E o mínimo é 7 a 8 horas. Mas então, esse era o assunto de hoje. Queria falar um pouquinho para vocês sobre o burnout, né? Como evitar. Que, resumindo, é descansar 42% do seu tempo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu vou começar a postar mais frequentemente de novo, tá? Fazer esse estilo vlog e tal. Porque vocês têm me pedido bastante e eu tô bem a fim de fazer. Então, fiquem ligados que logo, logo tem vídeo novo. Provavelmente amanhã. Então, a gente se fala amanhã, né? E valeu!